Você sabe que Uberlândia hoje está triste, está de luto por conta de uma morte de uma criança. E não tem como não voltar a falar desse caso do menino atropelado e morto por uma van escolar, o pequeno Noah, gente. A nossa repórter, a Débora Pérez, ela conversou com os familiares da vítima e a reportagem, com todos os detalhes, você passa a acompanhar a partir de agora. É emocionante os relatos ali que a gente vai ver aqui no Cidade. Coloca no ar. O choro de avós que perderam o sorriso de um neto. Ele abraçava a gente com tanto carinho. Ele chegou domingo e falou assim: vó, meu cabelo é igual o seu e da minha outra avó. Porque o cabelo dele era fininho, né? E ele gostava do cabelo encaracolado. E ele falou assim: vó, meu cabelo é igual o seu e da minha outra avó. As lembranças de uma tragédia que poderia ter sido ainda pior. Era para o Benjamin estar dentro dessa van. Ele não estava dentro dessa van que matou o irmão dele, porque eu fui buscar ele ontem. A última lembrança do pequeno. É um churrasco que nós fez domingo, ele comeu com a gente, que ele gostava de limão. E aí foi a última refeição que ele fez com a gente. Ele comeu muito limão com a linguiça e se despediu e foi para casa. O acidente aconteceu aqui na Rua União, num bairro residencial Integração. Os avós e os pais moram na mesma rua e a família já tem o costume de transitar entre as duas casas. Segundo as informações que foram repassadas, o acidente aconteceu exatamente aqui. A mãe estava acompanhando o pequeno Noah no momento em que uma van parou para deixar uma criança nessa Casa Branca. A família conta que o motorista não prestou socorro e que foram os próprios vizinhos que levaram a criança para o hospital. Isso foi o que eu achei muito difícil, porque pode ser que aconteça sim, mas prestava socorro à criança. Chamava o corpo de bombeiro, alguém para pegar ele e levar. Quem sabe ele não teria vindo. Mas ficou aí, os vizinhos foi que acudiram. O vizinho foi que juntou ele do chão levaram, né? E colocou no carro e levou lá para Uai, Morumbi. O vizinho. E ele foi embora. Simplesmente foi embora. A mesma van envolvida no atropelamento era contratada para levar o irmão do Noah para casa. Mas no dia do acidente, o avô buscou os 2 netos na escola. O avô Alberto está afastado do trabalho por conta de uma doença e era ele quem passava a maior parte do tempo com as crianças. Eu cuidava deles todo dia. Levava para a escola, buscava, ajeitava, colocava dentro dessa van. O mais novo, o Benjamin, e recebia ele de tarde, quando ele chegava para entregar ele. Então é muito triste, porque não sei como é que vai ser da agora para frente, a saudade. Nada vai trazer meu neto de volta, nada vai trazer meu neto, nada. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista da van tem 29 anos e foi identificado como funcionário de uma empresa de transporte escolar. Os militares constataram que ele não tinha habilitação para conduzir o veículo. A van foi apreendida e levada para um pátio credenciado. A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local do acidente e também na garagem da empresa, onde coletou provas. O responsável legal pela empresa assinou um termo circunstanciado de ocorrência por ter entregue o veículo a um condutor não habilitado, conforme prevê o artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro. Ele se comprometeu a comparecer ao juizado especial criminal. Que eles prestem mais atenção, porque hoje foi meu neto, amanhã pode ser até mesmo o próprio filho deles. Um acidente talvez vai ficar por isso mesmo, porque as autoridades também não se preocupam muito e eu vejo que assim como ele pode ir lá se apresentar e sair pela porta da frente e pronto. Então a justiça tem hora que ela é muito lenta. Noah Miguel estava no 2º ano e estudava na escola Doutor Afrânio de Freitas Azevedo. A instituição publicou uma nota nas redes sociais manifestando solidariedade e pesar pela perda. Para a família, que via em Noah um símbolo de alegria e esperança, resta agora a dor profunda de uma perda tão repentina. O Noah era uma benção. Passou pouco tempo com a gente, 8 anos só, mas ele era uma benção. E o sentido da Páscoa é a ressurreição de Jesus.
E quem acha que é só coelhinho da Páscoa, está errado. Aí, vocês podem ler uns salmos em casa para quem tiver Bíblia, tá bom? Feliz Páscoa! Minha nossa, eu confesso que eu não tinha visto esse vídeo, gente. 8 aninhos já falando, tendo sabedoria, tendo discernimento. 8 aninhos. Isso aqui, diretor, me partiu o coração. Sou honesto em falar para você, porque eu tenho filho. Meu filho já tem uma idade um pouco maior, tem 17 anos. Mas olha, gente, uma criança dessa, você vê que é sábia, uma pessoa do bem. E aí, o que a gente quer saber, a Débora Pérez disse ali, a polícia sabe quem é o motorista. O Cidade Alerta quer saber quem é esse motorista. Quem é esse cara? É parente do dono da empresa de van? Só pode, minha gente. Como é que ele estava dirigindo uma van sem ter habilitação? Não pode. Alguém consentiu. Agora, o proprietário da empresa vai querer fazer vistas grossas e dizer que ele não sabia que o cara não tinha carteira, não era habilitado. Como assim, gente? Isso não existe. Isso é conversa para boi dormir. É dureza. A gente não pode aceitar. São 3 imputações, pelo menos, que este homem vai responder. Ou seja, por 3 crimes. Trazendo para você que nos acompanha aqui no Cidade. Vamos lá. Ali, homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Infelizmente é assim que prevê o código. É isso mesmo e nós temos que engolir isso. Tem que aguentar essa imputação, esse crime. Não há intenção de matar, omissão de socorro e dirigir sem habilitação. Eu não sei se ele tinha habilitação para dirigir Fusca, ou raio que parte, mas para dirigir van ele não tinha. São 3. O que isso vai dar? Gente, olhando o Código Penal, 6 aninhos de cana, praticamente não dá cana. É essa a maior dor agora da família, porque o menino, como o avô disse, esse menino não volta mais. Mas veja, encontrar esse cara, quem sabe até dirigindo por aí daqui a pouco. Como que fica a vida dessa família de não ter ao menos a chance de ver a possibilidade de uma justiça? 20 anos de cadeia, 30 anos de cadeia, matou uma criança, matou, ele matou. Esse é o termo. Por quê? Qualquer um de nós pode se envolver numa situação dessa, qualquer um de nós. Pegou o carro é uma arma em potencial, você pode matar uma pessoa. Claro que pode acontecer infelizmente, por um descuido ou por beber, qualquer situação adversa no trânsito. Só que se envolveu, por pior que seja a situação, pare, ajude, chame socorro, fique ali, permaneça, converse com a polícia, admita, assuma o que fez. Esse motorista é um baita de um covarde. E a família está lá do outro lado agora, chorando a morte do pequeno Noah. Olha que criança maravilhosa. Dá para repetir ali, diretor? A gente está muito apertado no horário para repetir a fala do garoto. Dá para repetir ou nós não temos tempo? Como é que tá? Tá bom. Mas você viu aí, né, gente? Você viu aí? Vamos fazer o seguinte, falando mais desse caso, o corpo desse pequeno Noah, do garotinho, agora vai ser enterrado amanhã. A Carolina Barros está no local. E não é fácil, viu, Carol? A gente que é pai, você é mãe... Não é fácil, o clima aí deve estar horrível, mas parece que você tem novidades sobre o caso, não é mesmo? Lúcio, infelizmente, cada novidade que chega, com cada pessoa que a gente conversa, a situação é muito triste, né? Se cada pessoa aqui presente, que veio fazer as últimas homenagens, prestar solidariedade para a família também, se compadece, fica com o coração partido, imagine só os familiares, os pais, os avós, paternos e maternos, irmãozinho pequeno que viu tudo acontecer, eles estão realmente despedaçados. E é por isso que a gente fica aqui de longe, no velório, respeitando esse momento de luto em que eles vivem. É algo que eles pediram até privacidade, porque é o momento que cai a ficha de fato, que eles entendem que ali diante deles está o corpinho do pequeno Noah Miguel, de apenas 8 aninhos. A morte foi registrada então no início da noite de ontem, perto de 6h30 da noite, e foi logo aqui no final da Rua União. Os relatos que a gente ouviu aqui, principalmente do avô, foi de que ele presenciou por algumas vezes essa van que trazia os 2 netinhos dele, o Noah e também o Benjamin, que é o mais novinho, presenciou essa van em velocidade incompatível com a via, quase não conseguindo fazer a curva para entrar na Rua União lá atrás. E ele, observando aquilo, ele temeu pela segurança, pela integridade física do pequeno Noah e, juntamente com os familiares, decidiu retirá-lo desse transporte escolar.
O próprio avô assumiu a responsabilidade de buscar os netinhos na escola e isso havia acontecido ontem. Tanto que quando a van veio trazer outras crianças moradoras aqui dessa rua, no bairro Residencial Integração, o Noah já estava brincando, atravessando de um lado para o outro e foi justamente o que aconteceu. A novidade principal que nós temos a respeito disso tudo é do João Paulo Nascimento, que é a pessoa que testemunhou o fato. Ele viu o atropelamento. Ele se desesperou ao ver o pequeno Noah ali no chão. A gente vai ouvir agora, a gente vai acompanhar o relato dele de como foi o momento do atropelamento. Vejam. Eu vi que ele veio de lá, ó, ele veio de lá, aí a criancinha estava do outro lado, com a mãe. Aí ele atravessou pro lado de cá. Quando ele atravessou, no mesmo tempo que ele veio, a van veio. Aí quando a van veio, ele se chocou com a criancinha e passou. Aí quando ele passou, ele parou mais para frente. Aí quando parou, a criancinha já estava lá no chão, a mãe dele já agarrou ele. E ficou aquele desespero, o cara ficou gritando, eu falei pra ele, socorre a criança, Ele não pensou só na criança que estava no chão, ele só pensou na criança que estava dentro da van. Ele ficou só desesperado, ele só falava, meu Deus, e ficou ajoelhando, pulando lá e gritando. Depois ele saiu e não voltou mais, só falou que ia voltar e não voltou mais até agora. Pois é, o próprio João Paulo questionou esse motorista da van, já identificado, é um homem de 29 anos, que não tem carteira de habilitação, pelo menos para dirigir van. A gente não sabe se ele tem carteira para outro tipo de veículo, mas para van ele não tem, não é habilitado. Ele chegou a pedir, socorre a criança, mas ele disse que tinha que primeiro levar as outras crianças que estavam na van. E teria chegado a dizer o seguinte: eu tenho mais de 40 crianças dentro da van para entregar para as famílias. Como mais de 40, se a van tem capacidade máxima de 16 lugares, com as crianças sentadas, afiveladas com o cinto de segurança, levando essas crianças com a segurança que os pais pagam para que elas tenham, porque o transporte escolar não é barato. Muitas mães conversaram conosco aqui dizendo que pagam R$400 para 2 crianças, ou um pouco menos para uma só. Então, assim, eles estão reclamando de realmente a insegurança em que essas crianças estão vivendo. Mas aí fica, por um lado, o medo de conversar com a nossa equipe, de fazer a denúncia, mostrar o rosto e contar o que vem presenciando ao longo dos últimos meses, crianças em pé nas vans, lotação máxima, enfim. E o medo também de continuar no transporte escolar e acontecer alguma coisa do tipo que aconteceu infelizmente com o Noah. E agora, com imagens de Manuel Neto, vocês acompanham um pouquinho da movimentação aqui na Rua União. Está acontecendo o velório ali na igreja, desde as 4 horas da tarde, então, essa movimentação com o enterro, o sepultamento previsto para acontecer amanhã, às 11 horas da manhã. Lúcio. Tá certo, Carol. Tá aí a situação, então. A gente aqui, ao paizinho, à mãezinha, aos avós do pequeno Noah, os nossos sentimentos, gente. A gente sente demais aqui, estamos junto com vocês. Daqui a pouco, quando vocês se recuperarem um pouco desse baque, que nunca mais vai passar, quiser conversar com a gente, estamos à disposição. E a gente continua tratando esse caso. O corpo do garoto vai ser sepultado amanhã pela manhã, viu? A nossa equipe de jornalistas vai acompanhar para e passo todos os detalhes. E falando ainda sobre esse caso, a polícia está à procura do homem que atropelou e matou o pequeno Noah. Só para você ter uma ideia, o Lucas de Carvalho, ele está na delegacia, ele está acompanhando esse caso. A gente acreditava, inclusive, que durante a edição de agora, essa edição do Cidade Alerta, terça-feira, talvez esse homem aparecesse. Parece que você conversou com o investigador e da polícia e tem uma certa controvérsia aí nesse caso todo, né, Lucas? Diga lá. Tem sim, Lúcio. Aproveitei esse tempo entre o momento que a gente falou aquela primeira informação até agora para entrar aqui no CAOP, na delegacia de plantão, conversar um pouquinho com os investigadores que estavam empenhados nesse caso, e a gente tem algumas informações novas, sim, e inclusive que contradizem algumas coisas que a gente trouxe antes daquelas informações iniciais que teriam sido passadas. A primeira delas, que eu acho que é a mais importante de todos, Lúcio, é que o seguinte: esse homem motorista da van, de 29 anos, que mais uma vez, repito, não era habilitado para fazer esse tipo de serviço, estava levando o irmão do Noah para casa. E no momento em que ele deixou esse rapazinho, esse irmão do Noah, no local,
ele foi sair e acabou atropelando o irmãozinho dele de 8 anos. E aí a informação que a gente tinha, como eu disse inicial, é de que ele teria fugido imediatamente do local, não teria prestado socorro, o que já seria ali um agravante para esse possível indiciamento futuro que ele pode sofrer pelo crime de homicídio culposo. Mas, na verdade, o que o investigador que conversou comigo me passou é que em um primeiro momento, quando toda aquela cena aconteceu, o motorista parou sim o veículo, prestou um socorro inicial naquele momento e depois que a polícia tinha chegado, ele falou, olha, eu tô cheio de criança no carro que eu preciso ainda deixar nos endereços, nas casas de cada uma, portanto eu vou aqui sair, concluir esse trabalho, deixar as crianças em casa e depois eu volto para cá. E aí que é o ponto de quebra que a gente está tratando, que ele deixou essas crianças em casa e nunca mais voltou. E a polícia trabalha com a hipótese de que ele não tenha voltado, porque foi o momento em que ele percebeu ali que não tinha habilitação para isso, ele se lembrou que não tinha habilitação para fazer aquele serviço e percebeu que se voltasse para a polícia ele estaria ali uma enrascada, seria preso em flagrante pelo crime de homicídio culposo e também poderia ter esse agravante ali no momento por causa da falta de habilitação necessária para aquele serviço. Então, pensando nisso, provavelmente ele pode estar esperando justamente aquilo que a gente falou no início do programa, que é esse estado, né, de flagrante passar nas 24 horas, para aí depois talvez ele se apresentar a uma delegacia de trânsito para poder dar continuidade a esse caso. Mas nada disso é garantido, até porque a polícia ainda pode encontrar esse homem e o caso vai se desenrolar de uma maneira completamente diferente. Agora, o que temos muda completamente o caso, porque a omissão de socorro então não teria acontecido. E o CETRAN, inclusive, se posicionou, falou que a secretaria de toda a frota ali da cidade foi vistoriada, mas não informou se a van que estava envolvida nesse acidente é um dos veículos aptos a fazer esse transporte. A gente vai continuar acompanhando esse caso, não é isso, Lúcio? Tá certo, Lucas. Agora, peraí, gente. Então nós temos uma dúvida aqui nesse caso. Lucas, por quê? Agora há pouco, você está acompanhando a Cidade Alerta, você ouve o programa, o José Paulo conversou com a Carol e disse que ele não prestou socorro, disse que o cara ficou desesperado, não dá tempo de falar com o Lucas mais. Obrigado, Lucas, então, pelo teu trabalho. Mas aqui eu converso com quem está em casa. Ele falou... José Paulo, uma testemunha cabal que estava no local, ele falou que o motorista não prestou socorro. Agora a pergunta que eu faço é, como é que a polícia está dizendo que esse cara prestou socorro? Ou seja, ele não, como é que eu posso dizer aqui a palavra, fiquei até nervoso, minha gente, agora, não teve omissão de socorro. Esse é o termo. Como, gente? Tá a pergunta, é a palavra do Zé Paulo contra o investigador da polícia. Onde está a verdade nesse caso? É isso que a gente quer saber, é isso que a gente vai amanhã atrás do Cidade Alerta e vai trazer essa resposta para você. Porque nós não vamos nos calar diante de um assassinato, de uma criança, de uma irresponsabilidade que vem desde a empresa até este motorista.